Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Flávia Zandavalli, que é médica, pediatra e conselheira do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. Flávia, muito bem-vinda ao podcast Sua Saúde e obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Flávia, no verão, a exposição solar costuma ser mais frequente e as crianças precisam de um tratamento especial. Conta pra gente quais são os cuidados que nós devemos ter com as crianças e os bebês no verão. Então, nessa época do ano é muito frequente sol, praia, piscina, então a gente tem que cuidar bastante da pele dessas crianças. Naqueles bebezinhos menores de 6 meses, em geral, a gente recomenda que use fatores de proteção mecânica. Isso inclui chapéus, óculos de sol, roupas de proteção ultravioleta, né? E aqueles bebês maiores de 6 meses até 2 anos, o ideal seria o uso de proteção solar com filtro solar de inorgânicos, né? Que possuem menos substâncias químicas. E aquelas crianças acima de 2 anos já está indicado o uso de filtro solar infantil. Lembrando sempre de reaplicar a cada 2 horas, ou caso ele seja exposto à água ou sue muito, é importante reaplicar novamente também. É comum a gente ver no filtro solar aquele fator de proteção. Tem algum fator de proteção mínimo indicado? Sim, a gente sempre recomenda acima de 30, né? Lembrando sempre da reaplicação, que é muito comum os pais esquecerem, né? Principalmente quando a criança entra no mar, na piscina. Isso é bem importante. E também a gente sempre tem que lembrar de poder manter essas crianças muito bem hidratadas, né? Porque durante o período que elas estão brincando, elas suam demais e é sempre manter uma hidratação adequada. Flávia, qual é o horário recomendado para a exposição das crianças e dos bebês no verão ao sol? A gente sempre evita aqueles picos de maior radiação solar, né? Então, a recomendação é sempre antes das 10 da manhã e após as 4 da tarde. Sempre com proteção adequada e lembrando também que nos dias nublados é muito importante a proteção solar também. O que a gente faz para proteger a insolação ou queimadura solar no verão para as crianças? Então, além de a gente evitar esses horários que tem mais radiação solar, e os filtros solar, chapéu, boné, óculos de sol, é muito importante a gente sempre estar oferecendo uma quantidade de água adequada para essas crianças, mais do que o habitual. Em geral, a criança que toma habitual, a gente incentiva uma criança a ter uma garrafinha de água sempre por perto, água de coco, suco, enfim. Quando que a gente deve suspeitar que uma criança sofreu insolação? A insolação ela pode ter vários sintomas. É aquela criança, então, que pode estar com a pele seca, vermelha do sol. Uma criança pode ter dor de cabeça, pode ter um pouco de enjoo. É uma criança que a gente tem que ficar atento aos sinais de desidratação, né? Então, às vezes pode ter náuseas, vômitos também. Estou com sinal de insolação. O que eu devo fazer? É muito importante um espaço arejado, fresco. Coloca essa criança ali. Pode ser também dado um banho fresco nessa criança. E hidratação é sempre mais importante, a ingesta hídrica adequada. Não melhorou com remedinho para dor, que muitas vezes pode ter febre, não melhorou com sintoma para vômito, está na dúvida, criança mais apática, não faz xixi, é muito importante procurar o seu médico. E Flávia, quais são os sinais de desidratação que a gente tem que estar atento? Aquela criança que está com muita sede, uma criança que está fazendo pouco xixi, aquele xixi que está muito escuro, muito concentrado, com odor mais fétido, uma boca muito seca, a criança que está com os olhos fundos. Essa criança a gente tem que reforçar a ingesta hídrica e, na dúvida, procurar sim o seu pediatra. Qual é a quantidade ideal de líquido para oferecer às crianças e os bebês nesses dias quentes de verão? Não tem uma quantidade exata. A gente recomenda por cima, assim, até 3 anos, 1 litro, 1,3 litros, acima de 4 a 9 anos, 1,7 litros, mas o importante é aumentar a oferta que essa criança já faz no seu período do dia a dia. E tem algum alimento que é mais indicado no verão para essas crianças? Sim, a gente sempre orienta evitar frituras e gorduras, que são alimentos mais pesados e são mais difíceis de digestão nos dias mais quentes. As frutas frescas, elas possuem uma quantidade de água, então é muito importante ser oferecida. Evitar alimentos crus, sempre preferir os cozidos, né? E de preferência levar o seu lanchinho sempre que for passear. Não é incomum, Flávia, no verão as crianças serem acometidas por viroses. Conta pra gente quais são as viroses mais comuns no verão. Nessa época do ano, a gente tem muita gastroenterite, então são aquelas doenças causadas por vírus, o rotavírus é muito frequente. Então são crianças que vão evoluir com diarreia, vômito, náuseas e muitas vezes podem ter febre. Então, essas crianças, a gente tem que ter um olhar mais atento
E o ideal é que, necessariamente, às vezes pode precisar de um remedinho para dor, um remedinho para vômito, e que, caso os pais fiquem preocupados, procure o seu médico. Flávia, como é que a gente diferencia uma infecção por virose ou uma intoxicação alimentar, que também é comum no verão? Sim, é muito difícil fazer essa diferenciação. Muitas vezes a gente vai ter um fator determinante. Os pais vão dizer, doutora, meu filho acabou de comer, a família toda comeu e a gente passou mal poucas horas depois. Não tem como a gente ter certeza. Os sintomas são muito parecidos e o tratamento é o mesmo. Então, dá um remedinho para dor, dá um remedinho para vômito e mantém uma ingesta hídrica de líquidos. Também não é incomum no verão as picadas dos insetos. Como é que a gente trata isso? Nessa época do ano tem bastante mosquito circulando. A melhor forma é a prevenção ainda. Então, no final do dia, é importante já começar a fechar a casa, fechar janelas, colocar as telas de proteção. E, eventualmente, se não conseguir, a gente também tem os repelentes, né? Que podem ser usados a partir de algumas idades. 6 meses, 2 anos, a gente consegue fazer o uso de repelentes. E, se for bebezinhos, a prevenção ainda é a melhor forma. Precisou de um antialérgico? Converse com o seu pediatra e, sob orientação, pode fazer uso sim. Flávia, eu já queria te agradecer a participação aqui no podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre esse tema importante, que é a exposição solar das crianças no verão. Então, nessa época do ano, é muito frequente as crianças ficarem expostas ao longo do dia, períodos prolongados no sol. Então, mantenha uma ingesta hídrica adequada, aumente a oferta de alimentos saudáveis, tente manter uma rotina, mas o mais importante, nessa época do ano, o alto índice de afogamentos. Então, por favor, cuidem das crianças, não deixem elas sozinhas, sempre fiquem de olho, substitua e nomeie alguém para cuidar dessa criança caso você precise se ausentar. Seja piscina, mar ou até mesmo baldes em casa. Flávia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Flávia. Muito obrigada.